A faculdade não nos prepara para o mercado de trabalho, diz engenheiro civil. Luciano Pedro Maranhense de Barros é engenheiro civil há 5 anos e professor há 3 anos. Atualmente é sócio proprietário da empresa BF Construtora e Engenharia. O que fez você escolher a engenharia civil? Bom, desde o início do ensino médio eu sempre pensei em fazer engenharia por referência a tios meus que eu tenho como engenheiro e, e a minha proximidade com o cálculo, com as disciplinas exatas, elas foram as disciplinas que eu sempre consegui ter um bom resultado e sempre tive mais, digamos, sempre foram mais próximas das minhas competências mesmo, né? Então, foi o que me levou a escolher o curso na área de engenharia. No caso, eu escolhi engenharia civil, né? Mas com certeza talvez eu poderia ter optado por qualquer outra área da engenharia. Civil foi porque a construção civil é talvez o que mais me interesse. Após começar a exercer a profissão, alguma expectativa foi quebrada ou era exatamente o que imaginava? Bom, João Pedro, o início da profissão foi assim como qualquer outro, né? Acredito eu. A gente sai da faculdade, passa 5, 6 anos aí só adquirindo conteúdos e teorias, porém sem nenhuma aplicação na prática e você mesmo colocar o seu nome à prova, né? Então, isso, quando você sai da faculdade, você sai naquele limbo existencial. Mas acredito que seja natural de qualquer processo e qualquer formação. Então, não, nenhuma expectativa foi quebrada. Na verdade, só a insegurança que me consumia naquele momento. Atualmente, que recursos utiliza para auxiliar no seu trabalho? Hoje em dia, né, na área da engenharia, a gente se utiliza muito de softwares, né, computacionais, desde o Excel, né, elaboração de planilhas de orçamento, planejamento e controle de obras, até mesmo a elaboração de projetos com os programas, os softwares da empresa Autodesk. Os que eu utilizo são Revit e AutoCAD, e para dimensionamento de estruturas hidráulicas e elétricas, a gente utiliza também outros dois softwares que se chamam Hydros e Lumine. Qual é a sua rotina profissional? Bom, hoje em dia a minha rotina ela é dividida, né? Eu exerço durante o meu período que eu não estou lecionando, eu estou trabalhando com a parte da engenharia. E quando eu não estou na engenharia, eu estou lecionando, né? Então, geralmente eu me divido dentre as duas áreas, mas mais ainda na parte da engenharia, que é o que me consome a maior parte do meu tempo, né? Desde os turnos matutino e vespertino até às vezes o noturno mesmo. Como você consegue associar suas aulas com seus trabalhos e objetivos? Isso é uma boa pergunta, né? Eu tento me planejar ao máximo para isso, né? Geralmente aos fins de semana eu procuro me planejar semanalmente, por mais que a nível de escola a gente tenha um planejamento a ser cumprido, mas eu procuro fazer um planejamento semanal porque o seu planejamento em relação à escola ele muda dependendo da turma que você estiver trabalhando. Tem turmas que têm uma afinidade maior pela disciplina de cálculo, que é a física que eu leciono. Tem outras turmas que têm mais dificuldade, então requer um pouco mais de tempo e você não deve, né, pelo menos, apenas entregar o conteúdo para o aluno para que ele se vire com algo que ele talvez nunca tenha trabalhado na vida e não tenha nem a mínima afinidade com esse tipo de disciplina. Então a gente tem que procurar ser o mais claro possível e abordar, conseguir atingir pelo menos a maioria com o que você está querendo passar ali durante a aula, né? Então, a minha associação é com base nisso. Eu procuro me planejar em relação às aulas e quanto à rotina profissional, eu já tenho um planejamento do meu escritório, de controle de obras, de projetos, de controle de pagamentos, compra de insumos, demanda de materiais, tudo que engloba a construção civil, né? Então, geralmente aos sábados eu faço uma revisão da semana e planejo a semana seguinte, com o que foi feito e já tendo o planejamento da semana seguinte. Procuro cumprir a risca durante todos os dias. Não vou ser
hipócrita ao dizer que eu consigo cumprir fielmente todas as semanas. Não. Às vezes, na verdade, quando a gente consegue cumprir uma semana fielmente, é uma grande semana. Mas na maioria dos casos sempre acaba ficando uma coisinha ou outra. Mas, de maneira geral, os pontos importantes, eles sempre são, são feitos.